Bom dia, irmãos. Mais uma vez, que a graça e a paz de Cristo esteja na sua vida e seja uma verdade nessa manhã, amém? Aqueles que não estiveram ontem, quero saudá-los também com um abraço da nossa igreja em Curitiba, família dos que creem, parte da fraternidade de igrejas, da qual essa igreja também é parte, nossa família de igrejas, que tem igrejas ao redor da nossa nação, também em outras nações, e é uma alegria poder estarmos servindo mutuamente uns aos outros. O pastor de vocês também já esteve conosco lá em Curitiba, nos servindo, e nós sempre gostamos de fazer isso para encorajar. Acabei de tirar uma foto e mandar no nosso grupo lá dos pastores para lembrar que há uma igreja em Serra também, além de vocês aqui, claro, mas especialmente vocês como parte dessa fraternidade. Então, para nós é uma alegria estar aqui com a Jaque, minha esposa, que vocês já ouviram, cantando e servindo também o Senhor nessa área, e ver vários de vocês pela primeira vez, os conhecê-los é uma alegria, e também rever muitos rostos aqui nessa manhã é muito corajador para a gente. ah, e realmente nos enche de alegria pela salvação ter alcançado cada um de vocês, pela graça de Cristo também, e porque nós podemos ver uma igreja viva aqui no Espírito Santo em Serra também. Estamos muito felizes por isso, meus irmãos. Eu quero continuar. Nós propusemos que nesses 2 dias falássemos sobre 2 realidades da vida da igreja, e falamos ontem sobre a igreja reunida, e nós nos reunimos basicamente para nos lembrarmos do evangelho, né. Ontem falamos sobre isso, sobre a igreja reunida, a igreja ajuntada, lembrando do evangelho. Diga comigo: igreja reunida, lembrando do evangelho. Essa é a ideia principal de nós nos reunirmos. Nós nos reunimos para lembrarmos o evangelho, lembrarmos do evangelho. E hoje, então, nessa manhã, queremos seguir no tema de igreja espalhada. Queremos nos espalhar, queremos lembrar da realidade e do contexto da adoração espalhada também aonde nós estivermos. Então, você tem esse tema nessa manhã, igreja espalhada. Meus irmãos, gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia para nós fazermos a leitura bíblica dessa manhã, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Leremos Filipenses capítulo 2. Ontem usamos o texto de Colossenses capítulo 3 e hoje vamos para Filipenses capítulo 2. Se você abriu a sua Bíblia, encontrou o texto, pode se colocar de pé no seu lugar para a gente fazer a leitura desse texto. Eu estarei lendo da Nova Almeida Atualizada, NAA, uma versão que a gente gosta muito de usar porque mantém muito do texto original e com uma linguagem de fácil compreensão ao mesmo tempo. Então, Filipenses capítulo 2, dos versos 5 ao 11, leremos. Texto muito conhecido por todos nós. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Assim diz a palavra do Senhor: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos orar. Pai, mais uma vez te damos graças pelo dia do Senhor, pelo domingo em que nos reunimos aqui, porque num domingo de manhã o Senhor ressuscitou dentre os mortos e mudou para sempre como as coisas são, Pai. Nós te damos graças por isso, porque o Senhor mudou a nossa vida. E nos reunimos ao redor do Evangelho nessa manhã, relembrando que Tu és santo, nós somos pecadores. Embora pecadores, o Senhor se aproximou de nós, se fez caminho
Pai, muito obrigado. Deus, eu oro mais uma vez grato por essa igreja local. Estamos tendo dias de plantação dessa igreja e nos lembramos que é o Senhor que é o supremo pastor da tua igreja, Senhor. O Senhor governa sobre os teus filhos e agora nessa manhã nos submetemos a ti também diante da tua palavra que pode mudar as nossas vidas e nós te pedimos, faça isso, Senhor, nessa manhã. Deus, acorda-nos, desperta-nos, aqueles que dormem, aqueles que estão ausentes, distantes, desperta pelo teu espírito nessa manhã. Os desencorajados, aqueles que sofrem, aqueles que sentem dores, Pai, anima-os a olhar para a alegria do evangelho mais uma vez e que possamos sair daqui encorajados a viver de forma espalhada no mundo pregando o evangelho onde estivermos. Oramos pedindo que o Senhor, apesar de nós, apesar de mim, fale conosco nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, alimenta-nos, oramos. Amém. Pode se sentar no seu lugar, fique à vontade. Irmãos, então, a igreja espalhada. Lendo esse texto bíblico, uma das coisas que nós queremos pensar aqui é na ideia da imitação. Você já imitou alguém? Já tentou imitar alguém? Tem gente que imita o Silvio Santos, né? Todo mundo acha que sabe imitar o Silvio Santos, né? Tem gente que imita bem, tem gente que imita mal, né? Talvez você tenha filhos em casa e você tem filho um mais velho, um mais novo. Geralmente o mais novo ele tenta imitar o filho mais velho, né? É muito comum isso acontecer. Ele faz uma coisa, ou ele imita o pai, talvez o seu filho te imite, ou já te imitou em algum momento, fazendo alguma coisa. Talvez se você eh, tá lavando o carro e seu filho já foi lá com você e tentou fazer igualzinho você. Claro que não conseguiu fazer igual, mas tentou te imitar. A imitação é algo que nós fazemos isso de forma, ah, intencional, não intencional. Às vezes você tem alguém na música, isso é muito comum, né, pessoas que elas ouvem tanto uma outra pessoa que elas começam a cantar parecido, fazer o mesmo trejeito e imitar. Quando você trabalha com música, com arte, com essas coisas, a imitação é um processo que geralmente vem até antes de você criar algo novo. Você começa a simular e tentar tirar uma música como alguém que você gosta, para daí depois, num outro momento, às vezes, até conseguir criar alguma coisa. E a imitação é um princípio que nós podemos ver nesse texto bíblico de imitação, é uma ideia cristã. Quando você pensa em discipulado, como falamos ontem, discipulado é seguir a Jesus e ajudar outros a segui-lo. Isso é discipulado. Seguir a Cristo e ajudar outros a seguir a Cristo. A imitação é uma doutrina bíblica. Imitar a Cristo é uma ordenança bíblica. Nós somos chamados a imitar a Cristo, inclusive também aprender com os nossos irmãos mais velhos da fé e também imitá-los, em certo sentido, naquilo que eles imitam a Cristo. Meus irmãos, esse texto, ele é um texto muito rico. O texto aqui nos mostra que Jesus é Deus, em primeiro lugar. Você fica com a Bíblia aberta para você voltar lá de vez em quando, mas você vê que aqui o texto está falando que Jesus é Deus. Deus e Jesus, Trindade, mesma realidade, caráter, o mesmo. A Trindade é esse mistério, Jesus é Deus. E o texto também vai falar que Jesus encarnou. Jesus então encarnou, ele se fez homem, habitou entre nós. Jesus encarnou. Não só ele encarnou, mas ele se tornou servo. Ele se humilhou, não só habitou entre nós, porque ele podia ter encarnado e vindo como um grande rei. Poderia, assim ele era esperado, na verdade. Poderia vir e reinar sobre os povos com um cetro e se colocar numa postura: eu vim, sou Deus, vou reinar agora, vou organizar essa bagunça. Não, não é o que ele faz. Ele vem como um servo humilde, ele se humilha, ele vai para um lugar de humildade, se humilha e morre no nosso lugar. Então, o texto está falando que Jesus é Deus, que Jesus encarnou, que não só encarnou, mas ele se humilhou e morreu no nosso lugar. E o apóstolo Paulo, escritor desse texto, está falando que nós deveríamos imitar a Jesus, que nós deveríamos ter o mesmo sentimento, pensamento, a mesma mente de Cristo. Deveríamos viver como Cristo, imitá-lo na sua postura, naquilo que ele fez. Olha para a sua Bíblia, o verso 5 diz: tenham entre vocês o mesmo
modo de pensar, sentimento, mente, dependendo da sua versão. A ideia aqui é a mentalidade de Cristo, tem o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2 é um hino, é uma poesia, está estruturado como uma poesia, como falamos ontem, uma bela doxologia também. O evangelho está aqui, glorifica a Deus como uma expressão, uma canção também, mas além disso é uma porção da Bíblia que tem teologia muito profunda. Fala de quem Deus é, de quem Jesus é como Deus, fala da encarnação, fala da humilhação, da morte de Cristo e fala de imitação. Teologicamente denso, profundo esse texto, maravilhoso. Você tem pelo menos aqui a doutrina da pré-existência de Deus, de Jesus em Deus. Pré-existência, ele é pré-existente. Você tem a doutrina da encarnação, da morte, da ressurreição, da ascensão de Cristo, que subiu aos céus. Então nós estamos falando de uma porção das Escrituras muito rica, mas que tem uma ordem, um imperativo, que é: imitem a Jesus, imitem a Cristo, sejam como Ele. E assim como ontem, eu vou passar por 3 verbos que nós devemos ter pensando em igreja espalhada, 3 atitudes que você pode anotar aí. E no final eu quero falar sobre uma coisa bem prática de como nós podemos viver compartilhando o evangelho. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender como um imperativo desse texto é que para cumprirmos a missão, para vivermos como igreja espalhada, nós precisamos pertencer. Então, pertencer à união com Cristo. Primeiro você precisa pertencer, e a união com Cristo é a realidade de pertencimento. Olhe para a sua Bíblia mais uma vez, o verso 6 diz que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. O texto está falando que Deus era um e é um com o Pai, certo? A união de Deus na Trindade, Jesus na Trindade, desculpe, Jesus é um com o Pai. Jesus na Trindade tem uma união, uma pré-existência em Deus, ele está na Trindade. Ele é parte da Trindade e ele vem e encarna, ele habita entre nós. Meus irmãos, o que nos permite imitar a Cristo, o que nos permite ser como Jesus, seguir os seus passos, é a nossa união com Cristo. Se você está em Cristo, você pode imitar a Cristo. Se você está em Jesus, você pode ser como Ele. Você pode aprender dele, que é manso e humilde. A união em Cristo e a união com Cristo é uma doutrina que ela é essencial e ela é primordial para que haja imitação. Ninguém consegue imitar a Jesus e ser como ele se não está em Cristo. Um não cristão, alguém que não se converteu ao evangelho, que não se arrependeu do seu pecado, que reconheceu a sua debilidade, pecaminosidade, dependência e necessidade de Deus e o tem como seu Senhor e Salvador, que vive isso no seu coração e com a sua boca confessa, essa pessoa não pode imitar a Cristo. Então, pertencer é a primeira coisa para que nós possamos imitar a Cristo, ser dele. E a adoração espalhada é uma realidade que fala da nossa imitação de Cristo, de nós sermos como Jesus no dia a dia. Uma realidade ampla que preenche toda a nossa vida. E nós precisamos entender que ser de Cristo, pertencer com Ele, estar unido a Ele, ser um com Cristo é primordial para isso. Nós estamos sempre ligados a Cristo. Eu quero te convidar a ver essa citação que um autor teólogo chamado Harold Best, ele fala sobre união com Cristo, eu gostei muito disso. E ele fala assim, nós temos aí a citação: esse fato é singular, transbordante, permanente, nossa união com Cristo. Fundamentamento infinito. Cristo está em mim e eu estou em Cristo. Cristo em mim não é um fato irrestrito, introspectivo, desencarnado. E ele continua falando, não é um fato privado ou até mesmo constrangedor,
especialmente saboreado por uma seita restrita dentro da comunidade cristã maior. É um fato completamente abrangente, poderoso, do qual nenhum pedacinho da minha adoração pode abrir mão. Nenhum pedacinho da tua existência pode abrir mão da sua união com Cristo, seja ajuntado ao povo de Deus ou espalhado aonde você estiver. Você está unido em Cristo, porque isso é uma realidade para além daquilo que nós vemos. Nós estamos em Cristo, meus irmãos, e a gente, de novo, como falamos ontem, nós esquecemos tantas vezes que a palavra do Senhor nos afirma que nós, eu e você, cristãos, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Somos um com Ele. E de lá olhamos para toda a vida. Nossa perspectiva é totalmente abençoada, meus irmãos. E nada, nenhum aspecto da nossa vida não está unido a Cristo. Não só quando estamos no domingo ou quando estamos com o irmão. Se você está em Cristo sempre, todos os momentos. Para pensar nisso, você é um com Cristo. Eu não sei como nós podemos entender isso intelectualmente, mas o nosso espírito é uma verdade que precisa nos tomar. Nós somos um com Cristo, meus irmãos. Para pensar nisso, você é um com Cristo. Se você está em Cristo, você é um com Ele. E o autor aqui está falando que a mente de Cristo, a mente desse Cristo, o mesmo modo de pensar, que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar de Cristo. Pensa nisso, que realidade arrebatadora é a mente de Cristo, o pensamento de Cristo. Pensar que Deus cogita, meus irmãos, a possibilidade de eu e você realmente podermos imitar o seu Filho Jesus. Isso aqui não é uma tentativa moralista, não é uma tentativa de dogmas e de coisas que a gente pode fazer para tentar ser parecido com Jesus. É uma realidade, nós somos um com Cristo e agora podemos imitá-lo. Porque somos um com Cristo, podemos viver de acordo com o padrão dele. Eu realmente posso imitar a Jesus, mesmo na minha limitação humana, mesmo na minha falta de compreensão, eu posso ser como Jesus. Incrível, meus irmãos, isso. E você podemos viver uma realidade que está muito além de nós. Então, se imitação é algo possível porque estamos em Cristo e somos um com Ele, então nós temos a mesma missão de Cristo. Nós lemos, e vocês fazem isso todos os domingos, quando lemos o texto de envio, falando que o Senhor nos envia ao mundo para pregar o Evangelho, para discipular, para batizar. Então eu quero te fazer duas perguntas. Se você é um com Cristo e nós nos ajuntamos aqui todos os domingos para fazer isso e lembrar do Evangelho, eu quero te perguntar, se você é um com Cristo na missão de Cristo também, e se você entende a ordem de Cristo de fazer discípulos, de pregar o Evangelho, porque essa é uma ordem bíblica para todo cristão, aquele que está em Cristo, quem você está, quem você está ajudando a se tornar parecido com Jesus? Quem você está pegando na mão e abrindo as Escrituras e falando: olha só, é assim que a gente deveria viver e andar. Olha só, eu tenho encorajamento para você, eu tenho uma exortação para você. Olha só, eu tenho uma repreensão. Esse pecado na sua vida não é algo aceitável. Quem você tem discipulado? Quem você tem ajudado na caminhada com Cristo? Você deveria saber responder essa pergunta de bate-pronto. Essa semana eu sentei com tal irmão. Essa semana eu já marquei um café, vou sentar, um irmão precisou da minha ajuda. Discipular não é papel do pastor dessa igreja, meus irmãos. Discipular é papel da igreja. Nós não acreditamos num ministério profissional em que só aqueles que são pagos para exercer um trabalho que deveriam exercer. Mas você, como cristão, não é o pastor Felipe que está unido a Cristo só nessa igreja, é todo crente aqui. Se você está em Cristo, você deveria imitá-lo. Imitá-lo é fazer discípulos. Quem você está discipulando? Todo cristão deveria saber responder duas perguntas: quem você está discipulando e quem você está evangelizando. Porque discipular é ajudar alguém que já está em Cristo a seguir os passos de Jesus. Você não pode discipular alguém que não nasceu de novo. Você não pode esperar que alguém que não nasceu de novo ande nos padrões da Bíblia. Não vai conseguir.
Não houve troca de coração, ainda há um coração de pedra. A conversão é um processo que nos leva a começar a caminhada de discipulado, mas a ordem de Jesus também é: ide, pregai o evangelho. Falamos disso ontem, as boas novas. Então responda para você mesmo agora: quem você está evangelizando? Se você se junta com o povo de Deus todo domingo e deveria se espalhar para se juntar de novo, quando você está espalhado, quem você está evangelizando? Para quem você está pregando o evangelho? E se nós pensarmos na nossa união com Cristo, na ideia de pertencer, quando nós temos esse senso de pertencimento, bom, eu sou do corpo de Cristo, eu sou parte, eu sou amado, eu sou redimido, eu sou adotado, eu sou salvo, eu tenho amigos, eu tenho irmãos. Então, os seus relacionamentos para fora da igreja e também dentro da igreja não vão ser para você, porque você já tem senso de pertencimento, você está em Cristo. Você já é amado, recebido, adotado, você está em Cristo, então você vai agora desejar amar o outro, porque você já pertence. Você não está mais buscando na relação com o seu irmão ou fora daqui que não conhece a Cristo um senso de pertencimento, porque você já tem isso em Cristo. Então agora você quer se relacionar para dar de Cristo para alguém, para um cristão ou para um não cristão. Então quando nos espalhamos no dia a dia, como pertencentes ao corpo de Cristo, nós devemos agora nos dar. Por que isso? Porque é isso que o texto bíblico está falando. Jesus Cristo estava na Trindade, ele pertencia à comunidade da Trindade. E quando ele sai e encarna para dar de si mesmo para nós, meus irmãos. E nós somos chamados a imitar a isso, já pertencemos a uma comunidade. E devemos sair e dar disso para o outro. Entregarmos-nos uns aos outros. Cristo estava na Trindade, depois ele encarnou. Você precisa estar em Cristo primeiro para depois encarnar, sair para fora. Senão você vai sempre pensar primeiro em receber. Se você vive como alguém que não está em Cristo, se você esquece que você está em Cristo, então você sempre vai ficar pensando: ninguém me ama. Ninguém me chamou para tomar um café essa semana. Ninguém me cumprimentou no final do culto. Porque está faltando pertencimento, você está em Cristo, é você que faz, é você que dá. Dar é melhor que receber, a Bíblia nos ensina. Meus irmãos, nós vivemos muitas vezes como pessoas que são extremamente ricas, milionárias, mas vivem como pobres. Mendigos que sempre querem implorar: alguém olha para mim, alguém cuida de mim. Você está em Cristo, assentado com Ele nos lugares celestiais, dê de Cristo ao outro. Espalhe Cristo para o outro. Jesus é o nosso exemplo, por causa dele nós podemos passar por tudo nessa vida, porque Jesus, ele é Deus, ele encarnou, ele se humilhou, viveu e passou por tudo que você já passou. Então você não pode pensar agora e falar: você está falando isso porque você não sabe o que eu estou passando. Eu posso não saber, Jesus sabe o que você está passando. E Jesus te deu os recursos suficientes para se alegrar nele, porque você tem algo eterno. E espalhar isso. O Senhor sabe tudo que nós passamos, meus irmãos. Não há uma tentação, não há uma dificuldade que não esteja inserido em toda a realidade do que Cristo viveu na terra. Então Jesus te conhece, ele sabe o que você está passando. E nós agora somos chamados a ver a vida desse lugar. Vivermos dia após dia, lembrando que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais e vivemos diante da face dele em tudo que nós fazemos. Então, em primeiro lugar, para vivermos de forma espalhada, a nossa missão como igreja espalhada, precisamos pertencer. Pertencer. União com Cristo. Em segundo lugar, o texto nos mostra que nós precisamos encarnar. O desprendimento de mim. Eu preciso encarnar. Eu preciso primeiro pertencer e eu preciso encarnar. Olhe para a sua Bíblia novamente, versos 7 e 8 dizem: pelo contrário, ele não se apegou ao ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte
e morte de cruz. Meus irmãos, o texto explica que Jesus não se apegou à sua cultura, à sua identidade de Deus, sua identidade celeste, mas ele se submeteu à nossa forma, se tornou um servo para nós. É o que o texto está falando. Paulo insiste nisso, mostrando isso. C.S. Lewis vai dizer que para você tentar entender a encarnação, aquilo que Deus, Jesus, Deus faz quando ele se torna ser humano, é como se nós, seres humanos, nos transformássemos numa lesma. Entende? Esse é o nível de nos humilharmos. É tipo você virar lesma agora. Imagina você, vou virar uma lesma. É isso, nas palavras de Lewis, que seria mais ou menos a encarnação. Então Jesus, o grande Deus, se torna um ser humaninho, como eu e você. E Paulo insiste que nós devemos imitar a encarnação. É isso que Paulo está falando. Como assim imitar a encarnação? Ele está dizendo, olha o verso 4, um pouquinho antes aí na tua Bíblia. Verso 4, ele está falando para a gente não olhar para os nossos próprios interesses, mas para os interesses dos outros. E aí ele fala, sabe como? Como Jesus. Ele fez isso. Ele abriu mão dos seus interesses, ele abriu mão da sua glória. Virou uma lesma, um ser humano como você. Versículo 4 diz: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Paulo insiste que nós imitemos a Cristo encarnando para fora de nós. Se nós pertencemos, assim como Jesus pertence à Trindade, eu e você pertencemos a Cristo, somos um com Ele, com a igreja, Jesus encarna e fala: eu não vou me apegar a isso, mas eu vou encarnar e vou viver pelo outro. Paulo nos chama a também fazer isso, a encarnarmos de forma humilhada, saindo, ainda que nunca percamos aquilo que somos em Cristo, abrimos mão da nosso próprio interesse de viver num gueto, de viver numa bolha. Muitas vezes a igreja vira isso, uma bolha, um gueto. E eu quero falar para você de 2 tipos de igreja que existem. Existem 2 tipos de igreja. A gente tem isso aí, a igreja do venha e a igreja do vamos. Igreja espalhada precisa entender que o ideal é que nós não sejamos uma igreja do venha. Alguém diz às pessoas ao seu redor, à sua comunidade onde vive, a Serra, a Vitória, aos amigos do trabalho, às pessoas da vizinhança, você fala: você pode vir até nós, você pode vir até a igreja, aprender a nossa língua, aprender a falar glória a Deus, aprender a falar o linguajar crentez, né? Você pode vir até nós, aprender os nossos interesses, tornar-se como algum de nós e aí atender às nossas necessidades. Você pode servir numa área, você pode fazer alguma coisa. Vem para a igreja, venha para a igreja, venha para a igreja. Esse é um tipo de igreja. Mas a comunidade que entende que vive espalhada no mundo, ela é um tipo de igreja, vamos procurá-lo, vamos aprender a língua, vamos entender os interesses das pessoas ao nosso redor. Vamos descobrir quem gosta de surfar, né, Fábio? Vamos lá nos surfistas, vamos sentar com a galera lá e ouvi-los, vamos ver aquilo que o outro fala, como ele fala. Vamos aprender como que o capixaba se comunica, como que a sociedade em Serra se comporta, os interesses, o que está acontecendo ao redor. Vamos nos juntar a essas pessoas, entender as suas necessidades. Sabe, essas são 2 igrejas bem diferentes, a igreja do vem, 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 e a igreja do vai, vamos. Não vem e se adapta a mim. Eu vou até você, e eu vou conhecê-lo, eu vou aprender e vou tentar entender os seus costumes e vou perceber como que eu posso te ouvir melhor. Qual dessas 2 abordagens você acha que imita mais a encarnação? Vamos, vá, saia, abre mão. Você vai deixar de ser cristão fazendo isso? Não, porque você é um com Cristo. Se você é um com Cristo e você vive se ajuntando todos os domingos para relembrar do Evangelho, o Evangelho molda a tua vida. Então você não precisa ter medo. Ai, mas imagina se eu estudar, se eu for para a Universidade Federal do Espírito Santo. Eu vou virar, sei lá, uma mulher feminista. Eu vou virar, não sei, vou virar um esquerdista, vou virar um bolsonarista, vou virar qualquer coisa pior que você acha. Mas você não está em Cristo, você não está sendo formado pelo Evangelho todos os dias, então você não pode ir e ouvir e dialogar com as pessoas e aprender,
se interessar pelos interesses delas também, ter compaixão, essa é a realidade da encarnação, a última. É esse tipo de igreja que nós devemos ser, meus irmãos. Se comunicar de forma mais eficaz com as pessoas que Deus nos chamou para alcançar. E quem Deus chamou para alcançar? As pessoas que você vê amanhã, todos os dias, são as pessoas que você tem acesso. Seus amigos, sua família, seu condomínio, as pessoas do seu trabalho, da sua escola. Mas a gente muitas vezes não olha para essas pessoas com interesse algum. E se a gente pensa nelas como alguém que pode ser evangelizadas, às vezes a gente transforma elas mais numa alma a ser ganha do que numa pessoa real, que tem temores, medos, interesses, projetos de salvação. Meus irmãos, as igrejas vitais, igrejas com vida, obedientes, vão exibir criatividade, vão mostrar criatividade em como anunciar o evangelho. Nós precisamos de uma cultura missional, uma cultura mais do que evangelística com eventos. Ah, vamos fazer um evento de evangelismo. Não, nós somos a igreja espalhada. Onde há um crente, há o evangelho. Você precisa voltar a ter contato com não cristãos se você não tem. Isso é a igreja espalhada. Você precisa abrir a sua casa, a hospitalidade é importante no processo de anunciar o evangelho para alguém. Eu lembro da autora, um livro para você ler muito bom, O Evangelho e as Chaves de Casa, Rosaria Butterfield, uma ótima autora e um testemunho maravilhoso, porque ela conta na história dela como uma feminista, e ela era lésbica em 2000, anos 2000 mais ou menos, ela era uma professora de faculdade, muito bem conceituada, e ela escreve um artigo detonando o movimento do cristianismo nos Estados Unidos no começo dos anos 2000, e ela escreve isso para um jornal muito famoso, e as pessoas começam a respondê-la, falando, alimentando ela, se as pessoas eram daquele movimento, e falando: "Legal, é isso aí, esses crentes, sabe". E aí os crentes também responderam para ela falando: "Você é uma maldita, filha de Belial, do Satanás, você vai morrer, você vai para o inferno", e tal. Ela fala que ela tem 2 pilhas de cartas que ela recebe e ela coloca aquelas que alimentam ela e aqueles maior parte cristãos odiando ela por aquilo que ela escreveu. E aí um cara, um pastor, ele escreve uma carta e ele fala assim: "Olá, primeiro eu quero dizer parabéns. Você escreve muito bem. Tudo que você escreveu é muito bem conceituado, você é uma ótima escritora. E eu tenho algumas perguntas para fazer. Como que você chegou nessas conclusões que você chegou? Eu queria te ouvir um pouquinho mais, entender como que teu estudo para chegar nisso, e tal. Você já considerou a possibilidade de que você está falando seja verdade, mas talvez existe algumas outras coisas que você ainda não conheça da verdade? Como você vê nessa sua construção toda a ideia de Deus? Você já parou para pensar o papel de Deus, assim? E aí a Rosária Butterfield ela vai falando que ela pega aquela carta e ela coloca na pilha dos haters ou dos lovers, né? Será que essa pessoa ela tá me odiando, ela tá me amando? Eu tô meio confusa com essa atitude, porque é um pastor, inclusive tá com um papel timbrado da igreja aqui, né? E um pastor eu deveria odiá-lo, porque os crentes e tal, mas esse cara aqui ele me tá fazendo perguntas, ele me elogiou, e ela fica em crise com aquilo. E até que um dia ela responde esse pastor e eles começam a dialogar entre si. E o pastor e a sua esposa chamam Rosária para sua casa, para um jantar. "Vem aqui em casa, vamos conversar um pouquinho mais". Eles lhe servem uma refeição vegetariana, desligam todo o ar-condicionado, abrem as janelas nos Estados Unidos, que ninguém abre a janela, fica tudo fechado todo o tempo, o ar ligado toda hora, e eles imaginam que isso de alguma forma agradaria a ela. E ela fica constrangida, e uma amizade começa a nascer. O evangelho é anunciado por amor, por interesse. E em 2 anos essa pessoa vai se dobrando ao evangelho, ela vai mergulhando na palavra e ela dá passos atrás e passos à frente, mas ela sabe que tem alguém que se importa com ela, que não vê ela como uma alma a ser ganha em nenhum projeto evangelístico, que a vê como uma pessoa com valores. E nós cristãos muitas vezes, infelizmente, não conseguimos fazer isso, meus irmãos. A gente simplesmente fica com medo de ser ameaçado. "Isso vai sair tal lei, isso vai nos colocar em ameaça". Eu não tô falando que isso não é verdade, irmãos, eu sei que existe, mas a gente esquece que importa o que aconteça mesmo. Pode colocar lei que for, pode a gente é um com Cristo, meus irmãos.
somos parte da igreja, nós somos parte de uma maior. Você não precisa ter medo que vai acontecer uma coisa que agora, meu Deus, a gente precisa isolar os nossos filhos aqui, porque senão, meu Deus, meus irmãos, tem gente sendo morta por causa do evangelho em várias cidades hoje. E às vezes eu fico pensando que talvez a gente precisa mesmo de um pouquinho mais de perseguição, sabia? Porque a gente tá tão acomodado. Crente no Brasil, me perdoe pela palavra, a gente é muito bunda mole, cara. A gente tá tão acomodado no nosso mundinho, tão gostoso aqui, que a gente esquece que o Senhor nos chamou para fora. Sim, para nos ajuntarmos todas as vezes de novo, mas para viver para fora o evangelho, para nos espalharmos, meus irmãos. Quanto mais tempo de crente, parece que menos você tem contato com não cristãos. E faz parte, a vida em comunhão é maravilhosa, eu amo isso, mas você não pode não ter contato com pessoas não cristãs, senão você vive numa bolha. Você precisa o pastor, ele geral a gente estava falando sobre falei com você sobre isso, eu acho, né, o pastor geralmente as pessoas que os pastores evangelizam são sempre as mesmas. Geralmente o pastor evangeliza o seu barbeiro, porque a gente vai no barbeiro, né, e aí a gente né, vai lá. Tem o pastor que é surfista, ele evangelista outros caras, né, mas quem não tem o dom, né. É, então. Pode pode evangelizar a galera do futebol, você joga futebol, mas assim, a gente tem que nós pastores, porque a gente só lida com crente. O pastor de vocês não, porque ele é um pastor 2.0, né, é um pastor que além de pregar o evangelho e cuidar de vocês, ele ainda tem uma profissão muito boa, além de ser pastor, em que ele tem contato com não cristãos, mas vai chegar a hora em que ele vai perdendo isso também, conforme ele se dedicar ao ministério mais e mais. Mas ele vai precisar se esforçar. Beleza, a gente precisa fazer isso como pastores, mas você, cristão que vive a vida aí fora, você precisa olhar para as pessoas ao teu redor e falar: "Como que eu posso pregar o evangelho para o meu vizinho, para o meu amigo, para essa pessoa que eu vejo todos os dias?". Então deixa eu correr aqui, vamos lá. Primeiro, pertencer a Cristo, união com Cristo é a primeira coisa para viver igreja espalhada, lembrar que nós pertencemos a Cristo. Segundo, encarnar. Diga comigo: encarnar. Encarnar, o desprendimento de mim, sair para além de mim. Cristo fez isso. Há um chamado para o imitar aqui, para fazer aquilo que ele fez, encarnar a mensagem, mas desencarnar da realidade bolha que a gente está, dos nossos interesses, do que a gente quer e viver a vida lá fora como pessoas formadas pelo evangelho, como estamos falando. Em terceiro lugar, anunciar. Então, pertencer, encarnar e anunciar. A terceira e última coisa é anunciar para a glória de Deus. Versos 9 a 11, volte os olhos para a sua Bíblia mais uma última vez. Os versos 9 a 11 dizem: Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O texto todo aqui está falando que a aplicação final, aceitarmos a Cristo, aprendermos com Ele que encarnou, sairmos da nossa bolha, nos humilharmos e deixarmos os nossos próprios interesses, tudo isso é para que o nome de Cristo seja visto, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Esse é o objetivo final do texto. Aqui está a aplicação final, a missão, para que isso aconteça, para que ao nome de Jesus todos se dobrem e a glória seja dada somente a Deus. Então aqui está o final de tudo. Aqui está a aplicação. E onde que nós podemos cumprir esse envio? Aonde que você vai cumprir esse envio? Se não é falando, vem para a minha igreja. Eu não estou falando que você não pode convidar um não crente, mas não é a primeira forma de você evangelizar e falar, tem culto na minha igreja, venha. É você ir, você se importar, é você falar. Fábio estava compartilhando comigo de alguém que ele está evangelizando, que ele não falou que era pastor, nada, se aproximou e tal. E aí na casa dele, já na mesa, sentados para comer, ele fala: "Então, preciso te revelar a minha identidade secreta. Eu sou um pastor". "Meu Deus, como assim?" Ele falou, depois você pede a história pra ele. O amigo falou lá: "Cara, como assim? Você tá maluco, cara, que você é pastor". "Muito bom, tá, legal. Mas aí o que que você faz da vida mesmo?" "Não, sou pastor". "Por quê?" "Porque
As pessoas não estão acostumadas a isso, como a Rosária Butterfield lá. Então a gente precisa disso, meus irmãos, não só pastores, crente. Aí você imagina, você tá lá com a pessoa, daí você fala, a pessoa falando de um monte de coisa que você vê, nossa, quantos pecados e quantas tudo errado que a pessoa tá fazendo, em vez de você falar, tá repreendido em nome de Jesus. Não, ouve a pessoa, sabe? Lida com ela e ela falando que ela acha que se tal presidente ganhar, que você, legal, tal, se abraçar umas árvores vai mudar o mundo, aí você, interessante, legal. Você tal, parar de comer isso, aquilo. Poxa, legal. Muito bom, interessante essa linha de pensamento aí, vamos lá. Sabe, a gente não consegue eu me peguei esses dias ouvindo, eu vou fazer quase tô com 39, vou fazer 40, né, então agora eu tô ouvindo mais rádio de vez em quando, né, old school, assim, ouvir rádio no carro, aí eu indo da igreja até em casa ouvindo rádio, e aí estava tocando uma rádio num discurso político contrário do que eu penso totalmente, e eu fui assim, falei: "Meu Deus, que besteira, deixa eu tirar". E aí na hora, assim, eu tive esse ímpeto interior que eu creio que foi ordenado pelo Espírito, do tipo assim: "Cara, escuta o que essas pessoas têm pra dizer. Você não vai se ferir ouvindo, você não vai fica tranquilo, você não vai ser doutrinado ouvindo aqui". Eu falei: "Verdade, né". Se eu ouvir, se eu perceber melhor os temores das pessoas, aquilo que elas estão atrás, eu vou poder ter uma resposta mais aplicada do evangelho, quando eu sentar com uma pessoa que pensa desse jeito, entende? Mas a gente tem medinho. Por quê? Você não tá firmado no evangelho o suficiente. Aí é verdade. Aí você pode ser abalado. Mas se você está vivendo igreja juntada, lembrando do evangelho, reafirmando isso, estou com Cristo, em Cristo, você pode dialogar com alguém e não necessariamente mandar um evangeliquez na cara da pessoa, entendeu? Amém? Você está feliz? Amém? Então vamos embora. Aqui está a aplicação então do final do evangelho. Como que a gente cumpre isso? Como que você vive isso? Doutrina do evangelho precisa da cultura do evangelho. Então, se a gente falou de criação, queda, redenção, consumação, isso precisa se aplicar na nossa pregação do evangelho também. Então, vamos pensar numa doutrina narrativa da redenção, no anúncio do evangelho. Isso começa com a sua relação com a cidade, relação evangelho e cidade. Evangelho precisa estar na cidade. Você precisa ter, a gente estava falando sobre isso ontem, a gente não pode criar tantas programações e coisas na igreja que a gente só viva aqui. A gente precisa se ajuntar ao redor do evangelho para se espalhar, senão a gente não vai viver em missão. Se a gente está toda hora na igreja só, a gente precisa viver isso para fora, aplicação do evangelho. Pensa comigo, o que que você ama em Serra? O que que vocês gostam nessa cidade? Tem uma coisa boa aqui? Alguém? Vou falar. Hã? Fala mais alto, pastor. Praias. Alguém gosta das praias, né? As praias, a beleza, a natureza da cidade, talvez, né? O que é belo aqui. Sabe, se você pensa em pregar o evangelho na sua cidade, você precisa primeiro olhar para a tua cidade, para o lugar onde você está, para a empresa que você está, para a faculdade que você está e falar: "O que que tem de bom aqui nesse lugar? O que que cara, olha só que legal, vou amar a minha cidade". Isso são aspectos criacionais, se você pensa na história da redenção, você está olhando para aquilo, lembra a cadeira, para o que que ela serve. Pô, a minha cidade tem coisas muito boas que Deus deu para a minha cidade, para Vitória, para Serra, para Vila Velha, para a região aqui, para onde você mora. O que que tem que você fala assim: "Cara, isso é belo, a organização, o clima, eu amo o clima disso, as oportunidades, o que que tem de belo?". Porque aí você vai começar a amar mais o lugar onde Deus te colocou, em vez de só ficar amaldiçoando o lugar onde Deus te colocou. Você vai começar a perceber, cara, Deus fez também isso aqui para a glória dele, olha que legal. Isso é viver igreja espalhada, é olhar para os aspectos criacionais, aquilo que Deus fez na sua cidade, no seu lugar, no jardim onde você está plantado, para usar a linguagem de Gênesis. Deus criou o homem e o colocou num jardim para o cultivar e guardar. Deus criou você e colocou você em Serra para cultivar e guardar esse lugar. Você precisa olhar para os aspectos bons dessa cidade e amar essa cidade. Amar a sua vizinhança, amar Morada de Laranjeiras. O que tem de bom nesse bairro? Daí depois você vai olhar, beleza, e quais são os ídolos de Serra? Quais são os ídolos dessa cidade? Cara, o que que essa cidade tem que pega, assim, você fala: "Cara, sei lá, um secularismo, um intelectualismo, não sei, ah, materialismo, soberba, apatia", coisas assim, individualismo. Talvez você vai olhar isso e vai falar: "Cara, a gente precisa reconhecer que embora Deus criou aqui, o pecado está tomado, as pessoas esqueceram quem Deus é". E aí você então olhando para isso, você vai perceber: como então eu como um crente, se eu sou um redimido, estou em Cristo, posso servir a minha cidade?
Como que eu posso então trabalhar com um coração redentivo para a minha cidade, para o meu bairro, para a minha escola, para a minha empresa? Como que eu posso ouvir, reconhecer, ter compaixão das pessoas? Como eu poderia fazer isso? Não entrar em embates com as pessoas, ofender as pessoas, mas dedicar tempo para alguém e ouvir ela. Como que eu poderia fazer isso? Como eu poderia tirar algum dia da minha semana e sentar com alguém e simplesmente ouvir e ter compaixão e tentar entender os seus dilemas? Sabe, eu sei que essa igreja também é assim, porque acho que faz é uma característica nossa como rede de igrejas. Nós somos igrejas muito fortes no discipulado, na comunhão, no cuidado, a gente tenta trabalhar isso muito bem, isso é importante, parte da missão da igreja é fazer discípulos, isso é discipulado. Mas nós nos escondemos muitas vezes atrás disso. Ah, Deus nos chamou para pregar o evangelho para os evangélicos, verdade, mas não é só isso. Os neopentecostais estão vindo de todos os lugares e precisam do evangelho, verdade, mas isso não te isenta de pregar o evangelho para aquele que nunca ouviu nada sobre Cristo ainda. Não se esconda atrás disso. Será que nós temos tido compaixão pelos não convertidos, pecadores, secularizados, moldados pela mente desse mundo, meus irmãos? Esse é o chamado de sermos igreja espalhada. Se eu te perguntar aqui, quem de vocês tem o hábito de compartilhar da sua fé, pelo menos uma vez na semana, com alguém? Eu não estou falando de empurrar Jesus goela abaixo, mas de começar uma conversa intencional com alguém, que pode virar numa segunda, numa terceira, numa quarta. Você não precisa. Espera aí que eu tenho que te falar um pouquinho. Isso, tá pregando evangelho, a pessoa não entendeu nada. Às vezes a gente faz isso. No Uber é assim, né? Pregação express do evangelho. O Uber é. De repente você é pecador, você precisa de Cristo. Cara, amém. Você me dá 5 estrelas? E até nisso a diferença faz. Esses dias eu falei que eu era pastor e não sei o que e tal, a gente conversando, vindo no aeroporto. Eu falei, a gente conversou com o cara e tal, tal, tal. Cara, eu falei onde é a igreja, um monte de coisa, né, pro cara. E aí eu falei no final, cara, eu vou dar uma gorjeta pra esse cara, porque imagina se ele aparece lá na igreja. Vai falar, esse pastor mão de vaca aí, quer pregar o evangelho pra mim, não me dá 3 pila de gorjeta aqui, pelo menos. E aí eu pensei nisso, entendeu? Cara, esse cara vai me encontrar em algum momento da vida e talvez ele vai lembrar que eu, sei lá, abençoei ele, ou mesmo que não lembre, mas é meu papel como cristão amar e me importar pela pessoa. Se eu posso fazer isso, óbvio. Entende? Então, a gente precisa lembrar quando você prega o evangelho, por que que nós não compartilhamos a nossa fé, meus irmãos? Por que que você e eu não compartilhamos a fé? Eu queria que você prestasse muita atenção nisso e eu vou para uma aplicação final para encerrar. Eu entendo que nós não compartilhamos a nossa fé em primeiro lugar, porque, como falamos aqui, nós não temos esse senso de pertencimento ao evangelho e à igreja de Cristo, de fato. Nós esquecemos do evangelho. Eu creio que muitas vezes eu e você não pregamos o evangelho porque nos falta alegria e confiança no evangelho. Muito demos a dimensão do que o evangelho fez na minha e na sua vida, que nós éramos mortos em nossos pecados e delitos, mas o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a gente perdeu a noção do poder que é o evangelho, meus irmãos. A gente fala: "Não, será que se eu falar isso vai fazer sentido para a pessoa? Ela não quer o Cristo, ela não quer", sabe, a gente perdeu isso. Alegria no evangelho, acreditar na mensagem que a gente vive, meus irmãos, acreditar que o evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E a gente precisa pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? Paulo vai falar aos coríntios que Deus aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. É, é absurdo, sim. Você vai se sentir meio tipo assim, cara, nossa, o cara vai. Deus escolheu salvar, vou eu e você, porque nós ouvimos o evangelho um dia. Por que que você acha que agora Deus não pode usar a tua boca para pregar o evangelho para alguém? Por mais maluco que seja essa história, a gente perdeu essa, a gente não acredita mais no poder do evangelho. Então a primeira coisa, eu creio que é essa. A segunda é a adequação a uma cultura secular. Ou seja, nos falta encarnar. Nosso segundo ponto. Nos falta encarnar, nos falta encarnar a realidade de quem nós somos como crentes, mas viver no mundo.
sabe? Adequação à cultura secular é a ideia de que, tipo assim, tem muitas narrativas aí, as pessoas acreditam em tantas outras coisas, o evangelho ficou para trás. O pós-cristianismo é isso. É uma sociedade que já tentou ser cristã e não deu certo. Por quê? Porque não conheceu o evangelho de fato, conheceu falsos evangelhos. E a gente às vezes se adapta à cultura secular e a gente pensa: "Não, fé, futebol, política, não se discute". E aí você fala: "Não, isso é melhor não entrar". Religião, fé, política, futebol, essas coisas não se discute. Não, você precisa pregar o evangelho, você precisa se importar com a pessoa. Então falta encarnar. E falta relacionamentos, falta esse anunciar. Relacionamentos com não cristãos, meus irmãos. Nos falta pessoas que nos importemos com elas e dediquemos algum tempo da nossa vida despretensiosamente. Simplesmente sentar com alguém. Tem um pastor que eu conheci que ele está plantando uma igreja nos Estados Unidos, numa cidade extremamente secularizada, e antes de ele começar a plantar a igreja, ele começou, e o Tim Keller fez algo parecido, ele está indo num café todas as semanas e ele procura pessoas para conversar. E ele começa a ouvir os temores daquelas pessoas. Esse é o primeiro passo da plantação da igreja. Ouvir pessoas, sentar com as pessoas, tomar um café. Ele fez uma coisa inclusive interessante, às vezes ele, dependendo de como a conversa vai, ele fala que ele está plantando uma igreja, e aí ele fala assim: "Eu tenho essa ideia de nome e essa ideia de nome". Pra um cara não cristão ele fala isso: "Se você visse uma igreja aqui na cidade, qual o nome que você acha que combina mais com a cidade aqui?". E aí ele fala assim: "Cara, se aquele cara um dia visitar ou se ele passar na frente, ele vai olhar, ó, escolheram o nome que eu achei que era legal, tá". Sabe, coisas simples assim. E vocês são uma igreja nova e nós somos lá em Curitiba também uma igreja, e o momento de uma igreja em plantação que entende missão, adoração espalhada, precisa sempre ter isso, na verdade sempre a gente precisa ter isso. Ouvir as pessoas, parar, sentar com alguém, ter relacionamentos com não cristãos. E eu quero concluir com a parte de bem prática, que eu gostaria que você levasse para casa como um objetivo. O seu objetivo é ser um construtor de pontes. Você sai aqui dessa manhã formado mais um pouco pelo evangelho que foi anunciado no culto inteiro, não só no sermão. Lembrando, eu sou um construtor de pontes, eu quero construir pontes. O objetivo é construir pontes de relacionamento, pontes pelas quais o evangelho pode ser compartilhado naturalmente, pode ser falado, focando em construir laços de amizade. Se aquela pessoa se render ao evangelho ou não, não interessa, eu quero me importar com a pessoa, amor ao próximo no cotidiano. E algumas semanas atrás em Curitiba a gente falou sobre isso, e aí eu desenvolvi uma ideia, um acrósticozinho aqui que eu quero compartilhar com você, para você levar para casa bem prático, com a ideia do que é ponte. Então nós temos ponte, a primeira letra de ponte é o P, e a primeira coisa para você anunciar o evangelho é orar. Primeiro, orar. Orar pelas pessoas ao seu redor, pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho, para que Deus abra portas de como você pode ser útil para alguém. Primeiro, ore. Primeiro ore. A oração muda o teu coração, te dá compaixão pelas pessoas. Ore pela tua vizinhança. Sai no teu condomínio e ore. Quando você está saindo, ore: "Senhor, abençoa esse condomínio, as casas, os meus vizinhos, se alguém está passando por alguma doença, Senhor, abre uma porta para mim encontrar alguém aqui que vai falar: Ó, tô com minha esposa tá doente, assim, assim", e você vai falar: "Poxa, que pena, posso visitar vocês? Posso ir lá levar um bolinho, alguma coisa? Que horas eu posso passar na tua casa?". Pronto, uma ponte está sendo construída, mas primeiro ela começa com oração. Primeiro, ore. Letra O, ouvir atentamente. Praticar uma escuta ativa, ouvir atentamente o outro, conhecer as histórias, dores, alegrias do próximo, sem julgamentos. Você não está falando com um cristão, você não espera que ele haja como cristão, então ouça o que ele tem para dizer e só ouça. Porque você não vai pregar um bom conselho para ele: "Ah, você tinha que mudar isso para vir para a igreja". Lembra que o evangelho não é um conselho? É uma notícia? Então você não vai ouvir: "Ah, nossa, ó, já vi ali que ele mexe com umas coisas estranhas". Claro, ele não é crente. "Ah, esse cara é estranho", sei.
Ouve umas músicas meio cabulosas. Ouça atentamente, conheça as histórias, dores, alegrias, foca em entender a necessidade daquela pessoa, como você pode servi-la. E aí depois, letra N, nutrir a mesa, compartilhe refeições, convide pessoas para tomar um café, almoçar, jantar com você. Meus irmãos, a mesa é um ambiente extremamente poderoso para gerar relacionamento. A mesa é maravilhosa para isso. Você compartilhar uma simples refeição com alguém faz toda a diferença. Jesus fez isso e ele era condenado por isso. Esse aí come com pecadores. Que sejamos acusados disso, se nosso mestre foi. Come com pecadores. Sim, porque é eles que precisam de salvação. Mas a gente, às vezes, se coloca do outro lado e fala: não, isso aí tá andando com um povo estranho. Claro, se a pessoa está em pecado, cometendo coisas que não agradam o Senhor, ela carece de repreensão, mas muitos de nós temos a oportunidade de nos inserirmos em realidades e servirmos, nutrirmos isso à mesa. Então, primeiro ore, ouça atentamente, nutrir a mesa, transbordar de serviço, ajude de forma prática. Identifique as necessidades físicas, emocionais daquela pessoa, materiais. Ofereça auxílio desinteressado. Cara, como eu posso te servir? O pastor de vocês é muito bom nisso. Ele é um servo. Toda hora ele olha para mim e fala: você precisa de alguma coisa? Como que eu posso te servir? Ah, preciso de um café. Tá na mão. Preciso de uma cesta básica. Peraí, não. Já vou arrumar. Preciso de uma visita. Transborde de serviço. E a última letra, a letra E. Então, explique o evangelho. Porque você criou relacionamento, você se aproximou, você viu o Zaqueu em cima da árvore, você chamou e falou: hoje eu vou na tua casa. Nós vamos comer junto. Jesus não pregava o evangelho assim, falando: não, tá, sai daí, desce essa árvore, pecador, maldito. Não, nós vamos comer na tua casa, quero te ouvir, quero sentar contigo. Ah, você não sabe quem eu sou. Tá de boa, vamos na tua casa. Mas, galera, não vai gostar muito. Não, nós vamos comer juntos. Em momento oportuno, você vai explicar o evangelho, compartilhar a narrativa do evangelho, você vai mostrar que você tem uma compreensão de da onde as coisas vieram, uma compreensão de aonde as coisas deram errado, que vai conflitar com provavelmente com o que aquela pessoa pensa. Então você vai mostrar aonde você vê solução para os problemas da vida, aonde a possibilidade de redenção está, e você vai mostrar uma esperança eterna muito maior do que aquilo que a pessoa está vendo. E isso vai começar a tomar o coração dessa pessoa de acordo com o que o Espírito trabalhar nela, com certeza. Então aí você explica o evangelho, compartilha de forma natural quando a oportunidade surgir, conta do que Deus está fazendo na tua vida. Compartilhar o evangelho não é só contar um testemunho, obviamente. É falar de uma coisa que foi feita por nós. Mas aí a gente pode aplicar isso na nossa vida e falar: é, eu pensava assim, o Senhor fez isso comigo. Então, meus irmãos, aplique isso na sua vida, leve isso para sua casa. Os relacionamentos que nós temos nos ajudarão a pregar o evangelho. E pense, eu gostaria até de terminar hoje orando, pense aí em 3 pessoas, 5 pessoas, uma pessoa que você fala: "Cara, essa pessoa eu conheço, ela precisa do evangelho". Nós vamos orar nessa manhã, porque nós queremos sair daqui pensando nisso e vivendo isso, praticar isso, ser igreja espalhada. Se recebemos alimento tão sólido todos os domingos e somos formados pelo evangelho, isso serve para uma razão, para nos espalharmos e vivermos igreja fora daqui, para que depois nos ajuntemos de novo e relembremos: é isso, vamos nos espalhar de novo. E nos espalhamos para nos ajuntar. E essa dinâmica vai acontecer até que um dia o Senhor reúna todo o seu povo de todos os lugares. Essa reunião vai durar para sempre, meus irmãos. Mas até lá nós temos uma missão. Pense nisso. Quem você pode orar nessa manhã? Começa a pensar assim: o que que acontece? Qual evento que acontece em Serra que eu posso ir? Esses dias eu fui na festa junina do meu bairro, para ver se eu encontrava alguém lá. Foi meio frustrante, mas outra hora eu conto a história. Não tinha muita gente lá. Mas eu pensei: vou lá ver. Eu estava andando de bicicleta, tinha andado lá uns 20 quilômetros de bike, aí eu fui, parei no negócio pra ver as pessoas lá, ver se eu encontrava algum vizinho meu, tal.
estava sem nada para fazer em casa. O que acontece ao teu redor, teatro, feira, festival de música, que você pode olhar e falar: "Eu vou lá, eu vou estar lá, eu vou estar presente, porque eu quero conhecer as pessoas que moram perto de mim". Onde as pessoas do seu bairro se reúnem? Na praça? No teatro? Meus irmãos, a adoração espalhada e a reunida, elas andam de mãos dadas. Moldam o nosso coração e elas informam uma a outra o próximo passo que precisa acontecer. Então, se nós tivermos uma sem a outra, nossas vidas como cristãos vão ser enfraquecidas. Se você só vive: "Não, eu sou o cara da missão, só prego evangelho", mas você congrega onde? "Não, vou na igreja uma vez por mês". Não, a sua missão vai ser fraca. Você vai pregar alguma outra coisa. "Ah, eu não, eu sou igreja, 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 segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, os irmãos, irmão, irmão, irmão". Tá, e os outros? Você vai estar enfraquecido na sua missão como cristão, se você só viver uma realidade da igreja. Esse é um ritmo do evangelho: ajuntar e espalhar. Igreja reunida, sempre adorando regularmente, lembrando do evangelho, contando a história, pulsando no coração essa verdade. Esse é quem você é. Essa é a sua história. Olha que maravilhoso isso. Lembre-se de quem você é, viva essa história e saia por aí pelas montanhas contando a sua história daquilo que Cristo fez e é, meus irmãos. Amém? Vamos orar juntos.